dar continuidade ao entendimento do processo de construção das independências nas Américas, a partir do entendimento da Constituição da Independência dos Estados Unidos e das colônias da Espanha. Então vamos primeiro ver um pouco da história dos Estados Unidos. Então é o que a gente chama de América Inglesa. Os Estados Unidos faziam parte da América Inglesa, como vocês já viram na aula passada, nas 13 colônias principais, né, que estão demarcadas aí no mapa, como vocês podem observar, na região leste da América do Norte, no caso. São dois tipos de colônia especificamente, né? As colônias da parte norte desse mapa aí são colônias de povoamento, né? Foram constituídas a partir da chegada de colonos especialmente protestantes fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. A mão de obra era livre, no entanto existia a presença de alguns escravos, né, da escravidão, né, nesse contexto, mas não era a prática frequente, muito embora existisse escravidão, mas de modo geral os próprios colonos eram a mão de obra na construção dessas áreas. As pequenas propriedades, né, não eram latifúndios, eram propriedades pequenas, de médio e pequeno porte, de produção local, focando no mercado e consumo local. Não tinha intenção de exportar em grandes quantidades, em produção em massa, como acontece com o latifúndio. Como eu falei, a produção é consumida para o mercado interno, né? Hortaliças e produtos de modo geral consumidos naquela região onde existia a fazenda. Então, esses colonos, como a gente está vendo aí, que os americanos chamam, na verdade, estadunidenses, né, chamam de peregrinos, são essa primeira leva de brancos que vão chegar nesse território e vão começar a ocupar o território indígena. Obviamente, os conflitos existiam, né? Vários conflitos nas fronteiras dessas colônias, que foram pouco a pouco dizimando a população indígena a partir dos parâmetros parecidos, né, com o que aconteceu no restante da América, por guerras, doenças. Também existia a possibilidade de diálogo entre esses peregrinos e os indígenas, mas de um modo geral, ao longo dos séculos, quanto mais os Estados Unidos vão para o oeste, conquistando território e novas colônias, mais indígenas são mortos e culturas inteiras acabam desaparecendo. O outro tipo de colonização é mais ao sul, né? Já tem um perfil bem diferente. Então, essas colônias são de exploração, né? Elas exploravam a área, o recurso natural da área ou, basicamente, a monocultura, né? Então, utilizavam bastante mão de obra escrava. Essa parte aí da Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, uma parte da Virgínia. Tinham grandes propriedades, que é a parte do latifúndio, muito similar ao que acontecia nas colônias de Portugal, no caso Brasil, e nas colônias da Espanha, né, como as regiões do México, Peru, Colômbia, o Caribe, América Central. Então são grandes territórios, grandes fazendas, grandes propriedades, produtoras de cana, principalmente, no caso aqui fumo, que era muito frequente. A visão era para o mercado externo, né, a produção visava vender para fora da colônia. E a gente está vendo aqui a questão da presença, né? Trabalho escravo, monocultura e o latifúndio, né? Que é o que marca. É um tipo de colônia parecida com o que tinha no restante das Américas, né? Então, mas de modo geral, essas colônias elas tinham bastante autonomia, mais do que outras colônias de outros países na região do continente americano. E o processo de constituição dessa independência vai se dar por vários fatores, um dos quais a ideia do iluminismo, que a gente já falou aqui, um processo de racionalização do pensamento, né, que se espalhou pelo mundo através de livros e as viagens intelectuais. Muitos filhos das elites das colônias estudavam na Europa, tiveram acesso a essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que emerge com o iluminismo, a Revolução Francesa. E a gente tem um pouco antes, né, do processo de independência dos Estados Unidos, a Guerra dos 7 Anos, que é um conflito que ocorre entre as potências europeias, especificamente França e outras potências europeias, isso um pouco antes da Revolução Francesa. Esse conflito que envolve, no caso, a França de um lado e outras potências europeias, capitaneadas pela Inglaterra principalmente, ajuda a explicar um pouco esse processo aqui nas Américas. Foi um conflito que ocorreu em 3 continentes, né? Europa, Ásia e América, ou seja, em um momento ele foi na Europa, depois se espalha pelas colônias desses países, né, ou interesse colonial desses países no resto do mundo.
E a fase americana ou estadunidense, na América do Norte, ela envolveu indígenas e colonos, né, e ajudou a fomentar a ideia da separação. Então, houve uma aliança entre indígenas e colonos, junto com a França, contra a Inglaterra, e começa a fomentar um pensamento de liberdade, né? Juntando essa ação na Guerra de 7 Anos, a questão do iluminismo, a gente vai ter aí uma base para observar como posteriormente esse processo de separação vai acabar se dando. Então, esse processo, né, ele vai começar a partir do aumento da cobrança de impostos que a Inglaterra começou a fazer nas colônias. Ela passou a taxar os produtos, né, das colônias que vinham de lá, ou que eram comercializados lá na colônia. O açúcar, né, especialmente no sul, o sal, o selo, que é um produto utilizado como em todas as regiões. Então, a gente tem, começa tudo no campo da economia e da administração. O peso do Estado inglês começa a aumentar. E esses colonos que antes eram quase que deixados de lado pela Inglaterra, eles começam agora a se preocupar com a mão desse governo inglês cada vez apertando mais forte o bolso deles e, obviamente, a liberdade na perspectiva deles, né? Então, quais são as reações iniciais desses colonos em relação à Inglaterra? Então, eles se revoltam e resolvem negociar com a Inglaterra propondo o fim das taxas. E aí fazem isso no primeiro congresso da Filadélfia, que reúne as lideranças das colônias. Inicialmente, a ideia não era separar, mas pedir para a Inglaterra diminuir as taxas para poder continuar parte do Império Inglês. No entanto, a Inglaterra não retrocede na medida, e aí o diálogo é impossível, essa resposta não vem, e eles resolvem, no segundo congresso, feito posterior ao primeiro, né, no ano seguinte, se separar, né, decreta-se aí a separação, e obviamente que isso não vai ser aceito de modo pacífico pela Inglaterra, que vai enviar tropas e começar aí um conflito que vai descambar na guerra, né? O governo francês, que era inimigo da Inglaterra, vai apoiar os exércitos dos colonos rebeldes, que são das 13 colônias. Então, a França vai gastar muito nessa guerra aqui. E exatamente essa guerra é um dos motivos que vai levar a acontecer o que a gente viu lá na França, a Revolução Francesa. Porque enquanto a França estava envolvida com os problemas aqui dos Estados Unidos, das 13 colônias, na guerra contra a Inglaterra, sua inimiga, os impostos na França cresciam, a população ficou extremamente irritada, e aí não sabe o que aconteceu lá com a Revolução Francesa. Então, essa, para a gente ver como a história está conectada, né? São elementos importantes. Assim como a gente viu a ação do Napoleão influenciando a independência do Brasil, porque a família real vem para cá, a gente vai ver também daqui a pouquinho a influência que ele teve no processo de independência da América Hispânica. Aqui os processos históricos estão totalmente conectados e já demonstram uma história que a gente pode chamar de história global, né, presente. Então, depois de muitas batalhas, a guerra é vencida. E aí nesse processo todo surgem personagens da história dos Estados Unidos que acabam tendo importância, né, no andamento da construção do país enquanto uma potência, né? George Washington, o Benjamin Franklin. Então a gente tem aí uma série de personagens que vão passar a ser conhecidos como The Founder Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos. A gente tem um quadro aqui de John Trumbull, a rendição do Lord Cornwallis, que foi o Lord Cornwallis era um dos comandantes do exército inglês, né? A gente está tendo aqui do lado direito o exército das colônias, e do lado aqui a gente tem o exército inglês com a bandeira de rendição. Então, esse momento aqui foi a rendição desse comandante dessas tropas específicas, né? Foi uma importante batalha vencida pelas 13 colônias. A gente tem aqui o Monte Rushmore, como a gente falou, de pais fundadores. Da esquerda para a direita, George Washington, Thomas Jefferson, né, que atuaram na independência, o Theodore Roosevelt, o Abraham Lincoln, já bem depois. Então aqui a gente vê uma espécie de culto, né, à imagem de uma parte desses sujeitos que ajudaram a construir o que são os Estados Unidos hoje, né? Então vamos seguir adiante aqui. América Hispânica, né? A gente vai ver uma parte, a gente vai ver aqui nesse vídeo, mas eu estou deixando ao lado também dois vídeos que vão trabalhar duas figuras importantes que a gente vai falar daqui a pouco aqui da América Hispânica, que é basicamente esse território que vocês estão vendo aí em rosa, que são as colônias
da Espanha no continente americano, né? Uma diversidade grande de povos, né, presentes, né? Os indígenas, a mestiçagem, né, que forma uma perspectiva de junção de etnias, mas é um continente muito diversificado, né? Então, as colônias da Espanha têm uma conformação muito parecida com o restante que a gente já viu, no caso do Brasil e das colônias do Sul, nas 13 colônias inglesas. São colônias de exploração, com mão de obra escrava, grandes propriedades e um mercado externo, produção de açúcar, fumo e outros bens de consumo da parte do agronegócio, que a gente pode colocar assim, né? Então, baseado, obviamente, nesse tripé, trabalho escravo, latifúndio e monocultura, né? Cultura de um único elemento. Então, o que levou essas colônias a também quererem se separar, no caso aí da Espanha, né? Iluminismo e Bonaparte, como a gente está vendo novamente a importância e a influência do iluminismo e dos processos históricos fora do próprio continente, influenciando o andamento da história do lugar. Então, as ideias do iluminismo, como a gente já falou, que se espalharam pelo mundo, e Napoleão Bonaparte, né, que invadiu uma grande parte da Europa, invadiu a Espanha, tirou o rei do lugar, colocou o irmão dele lá para governar, e a Espanha se tornou parte, né, naquele momento onde Napoleão mandou durante quase uma década e meia na Europa, um governo tutelado pela França. Então, as colônias espanholas viram aí um momento, uma brecha para colocar em prática planos de independência que já existiam. Então, a gente vê que, novamente, aqui a história de fora da América influencia o andamento aqui no continente. Além disso, você tem outras influências nesse processo todo, né? A influência da independência dos Estados Unidos, que a gente acabou de falar, e da própria Inglaterra, não da independência da Inglaterra, mas do interesse econômico da Inglaterra em que essas colônias da Espanha fossem independentes e fossem abertas a comprar produtos ingleses, basicamente isso. Então, os Estados Unidos defendem essa independência porque querem demarcar uma área de influência no continente, né? Ou seja, um país novo que queria chancelar a sua liderança no continente, né? Então a gente tem aí um interesse estadunidense inicial, talvez mais político, mas ao longo do tempo, claro, virou econômico, e obviamente até hoje é assim. A Inglaterra, né, oferece suporte financeiro para uma parte dessas guerras de independência aqui desses países da América Hispânica, mas obviamente os interesses eram econômicos, né? Ou seja, esses países, como não compravam produtos ingleses, eles agora passariam a comprar, porque eles poderiam escolher de qual país comprar, não seriam mais obrigados a só comprar produtos espanhóis, como toda a colônia fazia. E a gente tem o desejo das elites de cada lugar do comércio livre, exatamente. Elas queriam ter liberdade comercial, de vender para quem quisesse, de comprar com quem quisesse e terminar esse pacto colonial que só favorecia a Espanha na perspectiva deles, né? E a influência da dependência do Haiti. Eu estou colocando também aqui na nossa aula um vídeo complementar para vocês entenderem por que essa independência é tão importante. O Haiti, que é uma região francesa que tinha uma população de escravos gigante, pela influência da própria Revolução Francesa e do Iluminismo, faz a independência e faz uma revolução própria, só que acaba, infelizmente, dando errado, né? E o Haiti hoje é um país extremamente destroçado, mas era bastante nítida a presença da influência da Revolução Francesa no andamento da independência do Haiti. Então, quais são as consequências dessas independências das Américas? No caso aqui hispânicas. Então a Espanha reagiu, né, com a queda de Napoleão Bonaparte. A Espanha reconquista a autonomia lá na Europa e ela começa a reagir a esses conflitos e esses países que estavam querendo aparecer como independentes. Os colonos resistiram, né, várias revoltas. Um pouco antes da própria Revolução Francesa já existia a ideia de independência e ocorreram algumas revoltas com caráter de autonomia, México, no Caribe, América Central, mas a Espanha reprimiu. Mas agora, no caso aí, a resistência, né, esse processo vai continuar nessas primeiras 2 décadas, né, do século XIX, nessa resistência, né, quando a Espanha volta a ser independente.
a repressão aumenta e os colonos resistem, né? Então, a resistência através de confrontos, através de boicotes e, obviamente, da construção aí, especialmente na América do Sul, de uma ajuda mútua entre as elites das várias regiões para que elas trabalhassem em conjunto no comando, né, dessas guerras anticoloniais. E várias revoltas começam a se tornar vitoriosas e criar países, né? E personagens importantes desse confronto, né? O Simão Bolívar, o San Martín na Argentina, o Bolívar na América do Sul, ele é considerado herói nacional da Venezuela, da Colômbia, Equador, da Bolívia aqui do lado, por isso que a Bolívia tem esse nome, que é em homenagem ao Bolívar. Inclusive tem uma escola aqui em Guajará com o nome dele. San Martín foi o cara que organizou a independência da Argentina. O Morelos, José Morelos, é o cara que organizou a independência do México. E o Bernardo O'Higgins, que organizou aí a independência do Chile. Então, são os chamados libertadores das Américas. É por isso que aquela Copa de futebol tem esse nome, em homenagem a esses indivíduos aqui. Eu vou colocar depois, para a gente ver como complemento dessa parte aqui, 2 vídeos abordando a figura de 2 desses personagens importantes da libertação na América do Sul, para que a gente aprofunde melhor e entenda quem são eles, né? Obviamente, são histórias que no Brasil a gente acaba não trabalhando muito na escola, por vários motivos. A história das Américas ela é negligenciada, especialmente na América Latina.